Fala pessoal, está começando mais um Conversas do Campo, essa parceria Timac Agro e Portal Mais Soja. Já curte e compartilha o vídeo. E no mês das mulheres a gente vai conversar com as mulheres. A nossa convidada hoje é a doutora Jerusa Steffen. Então roda a vinheta e vamos conversar. Então, Jerusa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar um pouco para a gente sobre a biologia do solo, esse assunto tão importante, passar um pouco do teu conhecimento para o nosso pessoal de casa. Então, para a gente começar, conceitua o que atualmente é o solo. Então, eu que agradeço o convite para estar aqui hoje. E sobre o solo, é curioso como existem diferentes conceitos, né, do que é o solo. Se você for fazer essa pergunta para profissionais de diferentes áreas, por exemplo, para um geólogo, engenheiro civil, um educador ou um veterinário, cada um vai utilizar um conceito diferente, né, considerando a importância e as funções que o solo desempenha em cada área. Mas para nós que trabalhamos com agricultura, o solo ele possui um conceito bem mais amplo. Então ele vai além de dizer que o solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, ou que ele é o substrato físico sobre o qual se constroem edificações, ou então que ele é o resultado do intemperismo de rochas, né? Então, para nós, esse conceito ele abrange um pouco mais, né, relacionado justamente com a produção vegetal. Então, o solo ele é um corpo natural, ele é um organismo vivo, correspondente à camada mais superficial da crosta terrestre, constituído por materiais minerais e orgânicos, sendo resultantes das interações dos fatores de formação, que são o clima, os organismos vivos, o material de origem, ou as rochas, e o relevo ao longo do tempo, contendo matéria viva, né, sendo também em parte modificado pela ação humana, e é um corpo natural, então capaz de sustentar plantas, armazenar água, transformar resíduos e suportar edificações. Então esse seria um conceito bem amplo, né, para nós da agronomia do que representa o solo. Mas quando nós falamos que o solo ele é vivo, muitos ainda se surpreendem, né? Muitos pensam, mas o solo não é inerte, né? Não é um corpo mineral. Na verdade, o solo não é inerte. Ele abriga uma diversidade de vida muito grande, né? Que é indispensável para a manutenção dos sistemas produtivos. Então, embora o solo ele seja ele seja um sistema trifásico, né? Então ele é formado, metade dele, basicamente 50% pela fração sólida, né? Sendo que 45%, né, dessa metade são os minerais. Os outros 50% então são a fração porosa e também a fração líquida, mas esses 5%, né, que corresponde à fração viva do solo, ela é indispensável para manter a qualidade dos sistemas produtivos. Então vamos pegar esses 5%, que é a parte biológica do solo, né? A fração biológica do solo. Então diz pra gente qual a importância dessa fração biológica na qualidade do solo e na biofertilidade, na fertilidade do solo em si. Bom, os micro-organismos e os organismos que habitam o solo, né, como eu disse, eles são indispensáveis, né, tanto para a produção de plantas quanto para a manutenção da sustentabilidade e da longevidade do solo, né, que são também termos que são bastante discutidos, né, na atualidade, pensando justamente assim em nós termos manejos que possibilitem que o solo ele permaneça sendo produtivo ao longo dos anos. Então, essa fração viva do solo tem um papel fundamental na manutenção de todos os ciclos biogeoquímicos relacionados, inclusive, com a nutrição de plantas, né? Embora na nossa mente, né, quando a gente pensa em nutrição vegetal, a gente pensa basicamente em adicionar fertilizantes ao solo, mas em algum momento, né, nos ciclos desses elementos no solo, os micro-organismos têm um papel fundamental. Então, basicamente, são três os pilares que compreendem, né, a produtividade das plantas. Então, existem os pilares químicos, né, ou da fertilidade do solo, o segundo pilar físico, ou diz respeito à estrutura desse solo, e por último, mas não menos importante, estão então os organismos e micro-organismos que habitam esses sistemas agrícolas. Então, muitos agricultores, eles perceberam nos últimos tempos que não basta
conseguir resolver as limitações químicas e físicas do sistema, né? Para conseguir atingir maiores produtividades ou até mesmo alcançar aqueles níveis de produtividade que mais próximos do potencial genético de cada cultura, né? Então eles perceberam que era necessário fazer algo a mais, algo diferente. E justamente isso está relacionado com a manutenção dessa vida que existe no solo, justamente por ela estar relacionada com todos os processos que vão envolver essas interações que ocorrem entre o clima, o solo e as plantas. Então nós costumamos dizer que solos altamente produtivos, eles devem ser quimicamente equilibrados, fisicamente estruturados e biologicamente ativos. Mas como então que eu vou bioativar os meus sistemas agrícolas? Então é através da adoção de manejos que vão proporcionar, vão favorecer o aumento dos micro-organismos benéficos que existem no sistema, né? Ao mesmo tempo em que vão evitar, né, que os organismos que não são benéficos se tornem pragas agrícolas numa maior intensidade. Então, Jerusa, fala pra gente quem são esses micro-organismos, o que é a macrofauna e o que é a microbiota do solo. Bom, então, nós costumamos dividir a fração biológica do solo em macro-organismos, ou a macrofauna, e a microbiota. Então, a macrofauna, como o termo mesmo já sugere, se refere àqueles organismos maiores, que nós podemos ver a olho nu, né, ou com auxílio de lupa. Quem são eles, então? São minhocas, ácaros, colêmbulos, alguns nematóides, piolho de cobra, lacraia, tatuzinho de jardim. Então é uma diversidade muito grande de organismos que nós conseguimos ver a olho nu e que tem a função de fragmentar os resíduos orgânicos no solo, também de incorporar eles no sistema, né, favorecendo a sua degradação no ambiente. Já os micro-organismos, né, então são aqueles organismos menores, que normalmente são as bactérias, que é o grupo mais significativo, né? Então, as bactérias, fungos, algas e actinomicetos, né, que também têm funções muito importantes. Então, o que a gente vê é que normalmente, né, a gente tende a conhecer mais aqueles organismos, os micro-organismos que são pragas agrícolas. Muitas vezes a gente desconhece aqueles que são benéficos. Vou te dar um exemplo, por exemplo, dos nematóides. Tá? Quando um agricultor ele recebe um diagnóstico da presença de nematóides na sua área, inicialmente é um choque, né? Por quê? Porque normalmente o agricultor conhece aquele pequeno grupo que vai causar danos aos cultivos, que são os fitonematóides. Mas os fitonematóides são apenas um pequeno grupo, embora bastante significativo, né, do ponto de vista agronômico, que vão causar os danos. Então, assim como os nematóides, tem também alguns insetos, coleópteros, alguns percevejos, que são benéficos, né, que habitam o sistema, né, agrícola e que eles causam benefícios, eles são predadores de outras pragas. Então, por isso, ressalta a importância de nós conhecermos essa diversidade para que a gente possa identificar quando eles estão ocorrendo no campo e também porque eles vão responder a esses manejos que a gente vai adotar no sistema, que vão proporcionar o incremento dos organismos e micro-organismos benéficos. Bom, falaste em manejo na outra questão e nessa questão. Como que a gente constrói essa biofertilidade? Como que a gente mantém esses organismos no solo? O termo biofertilidade ou fertilidade biológica do solo, ele vem sendo muito discutido, né, nos últimos tempos, justamente porque os agricultores começaram a ver a importância que esses micro-organismos possuem para a nutrição vegetal e para a manutenção também da qualidade, né, das culturas. Então, o que é manter a fertilidade biológica? Então, é proporcionar condições de que esses micro-organismos permaneçam vivos no sistema, exercendo as suas funções que são fundamentais, né? Tanto para a nutrição vegetal como para a qualidade, né, a longevidade do solo. Quais manejos seriam esses, então? Além da rotação de culturas, né, nos monocultivos, então também inserir no sistema plantas de cobertura que, além de descompactarem o solo, vão introduzir compostos orgânicos, né, que vão atrair e possibilitar, né, servir de alimento para esses micro-organismos que habitam o sistema. Além disso, também ter um maior cuidado na fertilização das plantas e no uso de agroquímicos, porque quando a gente
adota algum manejo excessivo, seja do ponto de vista de uma adição bem maior, né, de fertilizantes do que realmente a planta necessita. Então, além do uso de plantas de cobertura e de rotação de culturas, também tomar um pouco mais de cuidado, né, nessa questão da precisão da fertilização do solo e do uso de agroquímicos, para evitar que o uso em excesso, né, tanto de fertilizantes quanto de pesticidas, possa prejudicar, né, a diversidade de organismos benéficos que existem no sistema. Então, nós temos que pensar o solo como um sistema produtivo o ano todo, não somente na época da safra, né? Então, e para isso, se nós entendermos quais são as interações que ocorrem no sistema e quais os manejos que nós podemos utilizar, né, para favorecer a vida, né, não só vegetal, mas também dos demais organismos que existem no solo, então a gente vai conseguir certamente aumentar, né, os nossos níveis de produtividade agrícola e a longevidade do solo ao longo do tempo. Vamos entrar num outro assunto agora, então, que é no mesmo assunto, mas é outro tema. O que são micorrizas e qual seria a importância dessas micorrizas para a biofertilidade do solo? Bom, o conhecimento de que as micorrizas são necessárias, né, para o cultivo de plantas, então é bem antigo, né, ainda no século XIX, quando o cientista Albert Frank, em 1885, né, que ele descobriu e usou pela primeira vez esse termo. Então, o termo micorriza, né, mico vem de fungo e rhiza, raiz. Então, as micorrizas são aquelas espécies, nós chamamos de micorrizas aquelas espécies de fungos que se associam com as raízes das plantas através de uma simbiose totalmente benéfica para ambos, né? Tanto para o fungo quanto para a planta. Então, é um sistema de troca perfeito, né? Então, as micorrizas elas vão funcionar como uma extensão do sistema radicular dessas plantas. Então, a planta vai ser capaz de absorver mais água, mais nutrientes, né? Então, as hifas que vão crescer no entorno das plantas, então realmente é uma extensão dos pelos radiculares, né? E as plantas que estão micorrizadas no campo, elas vão apresentar inúmeros benefícios, né? Então, além de ter um maior crescimento, também é observado que elas têm uma qualidade sanitária muito maior do que aquelas plantas que não foram micorrizadas. E nós podemos dividir as micorrizas basicamente em dois grupos, né? Então, são as ectomicorrizas e as endomicorrizas, também chamadas de micorrizas arbusculares, que são aquele grupo que vai colonizar, que vai se associar com as espécies anuais. Então, as endomicorrizas, como o nome mesmo já sugere, né, elas vão formar essas vesículas no interior do sistema radicular, né, ao contrário das ecto, onde a maior parte, né, das hifas dessa estrutura fúngica vai ficar na parte externa. Mas para nós aqui não vai interessar muito as ecto, porque elas se associam mais com as espécies florestais, como pinos e eucalipto. Mas os benefícios que elas proporcionam às plantas são basicamente os mesmos. Então, no caso das micorrizas arbusculares, tem algumas plantas, inclusive, que são totalmente dependentes, né, dessa associação, né, com os fungos. E também pesquisas já demonstraram que, no caso da soja, o fato da planta estar micorrizada, isso tem um efeito direto no grau de nodulação, né, da soja com bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, um fungo estimulando a nodulação, a associação da mesma planta com bactérias, né? Se a gente for ver, existem uma série de micro-organismos que são benéficos e que a gente ainda não conhece ou pouco se conhece sobre os benefícios que eles proporcionam, né? Mas essa interação que ocorre entre eles é muito importante, né? E ela garante uma qualidade muito maior, né, do ponto de vista produtivo, né, dessas plantas no campo. Então, pontua para a gente quais são esses benefícios da micorrização. Então, quando uma planta está micorrizada, né, no campo, o que a gente vai observar basicamente é isso, é um maior crescimento, né, da parte aérea dessa planta, uma maior produtividade também e uma maior qualidade. Então, o que isso quer e por que isso acontece, né? Justamente porque as hifas dos fungos, então mesmo as endomicorrizas que vão formar aquele arbúsculo no interior da raiz,
a hifa ela sai, né? Ela ultrapassa a barreira da raiz e ela cresce no solo em busca de água, de nutrientes, inclusive solubilizando nutrientes que estão presentes no solo, mas que a planta não teria acesso se não fosse por meio, né, do fungo micorrízico. Então os fungos eles liberam diversos exudatos, né, e eles conseguem absorver esses nutrientes indisponíveis para a planta e translocam ele, né, para dentro do córtex da raiz. Outros benefícios, né, além desses nutricionais, então também poderia citar no fato de que em alguns solos onde ocorre a presença de algum contaminante, seja ele metais pesados ou alguns agroquímicos, né, algumas moléculas tóxicas para a planta, quando a planta está micorrizada, o fungo ele funciona como uma barreira, né, à entrada dessas moléculas para a planta. Então, é um filtro, né? Realmente é assim que ele funciona. Então, muitas vezes o fungo absorve aquele metal pesado, né, e impede que ele entre, né, no sistema radicular. Então, também outros benefícios, esse que eu já citei, né, da interação positiva que existe entre a micorriza e estimular a nodulação, né, da soja com as bactérias que fixam o nitrogênio do ar. Também esses fungos auxiliam a planta, aumentam a resistência dela a fatores de estresse, né? Sejam eles bióticos ou abióticos também, aqueles que são proporcionados pelo excesso de calor ou frio, né? Excesso ou falta de umidade. Então, além desses benefícios relacionados à questão nutricional, né, que o fungo vai auxiliar a planta a absorver melhor a água e os nutrientes, então também tem esses efeitos relacionados a possibilitar com que a planta consiga resistir mais, né, a alguns estresses, né, tanto do clima, né, por exemplo, falta de água, temperatura muito alta ou temperatura muito baixa. Então a planta consegue suportar melhor, resistir melhor a essas formas de estresse que poderiam refletir diretamente na produtividade dela. Essas relações positivas que ocorrem, então, como já dei o exemplo, né, com a associação de bactérias que fixam nitrogênio. Então, essas interações microbianas que existem no solo, elas são totalmente favoráveis e a micorriza, ela auxilia muito as plantas nesse processo. Então, Jerusa, para a gente finalizar agora, existe algum grau de dependência das culturas, das micorrizas, para a expressão do seu total potencial genético? Sim. 90% das espécies terrestres formam associações micorrízicas e as espécies mais dependentes dessas associações são aquelas que apresentam raízes grossas e lignificadas. Então essa dependência micorrízica, ela vai indicar o quanto que uma planta depende do fungo para expressar o seu potencial produtivo. Então essa dependência ela é determinada através da diferença de produtividade de uma planta que se encontra em associação com o fungo, comparado com a produtividade de uma planta na ausência, né, do inóculo micorrízico. Então, na agricultura, o exemplo máximo de dependência micorrízica que nós conhecemos é o da mandioca. As pesquisas demonstram que 98% do potencial produtivo, né, dessa espécie, então, depende da qualidade do inóculo micorrízico presente no solo, né? Então, para a gente trazer alguns exemplos mais, né, das grandes culturas, por exemplo, o arroz, ele é pouco dependente, né? Então, tanto o arroz de sequeiro quanto o arroz irrigado, eles não dependem tanto, né, da presença de micorrizas. Já a soja, o milho, o feijão e o sorgo são espécies altamente dependentes, né? Então isso significa que essas culturas elas só vão conseguir expressar, né, o seu potencial genético, né, para a produtividade se além das questões de fertilidade, de física de solo, também forem contemplados, né, a questão da presença do inóculo micorrízico. Então, não é por acaso que as propriedades onde está sendo visualizados os recordes de produtividade, né, aqui no Brasil, são aquelas onde os produtores estão levando em consideração, também adotando manejos que, além, né, de resolverem essas outras questões ligadas à química e à física do solo, então proporcionem também o incremento desses micro-organismos benéficos, né, através das rotações de cultura, do uso de plantas de cobertura,
para que esses micro-organismos permaneçam ativos nesse sistema, proporcionando, né, a liberação desses compostos orgânicos que são essenciais para as plantas. Então não basta eu apenas nutrir uma planta se eu não descompactar o solo, né? Também não basta eu descompactar o solo se eu não fornecer esses 17 nutrientes essenciais para a planta. Mas, da mesma forma, não vai de nada adiantar eu suprir todos os elementos essenciais, eu descompactar o solo, né, não tiver impedimento radicular, se não estiverem presentes no ambiente esses compostos orgânicos que são fornecidos pelos micro-organismos e que também são essenciais para manter os sistemas produtivos. Bom, Jerusa, muito obrigado pelo carinho, por ter trazido e dado essa aula de micorriza e biofertilidade para o pessoal de casa. Tu tem algum outro recado, alguma consideração final para passar para o pessoal? Então, eu penso que a gente deve compreender o solo, né, de uma forma mais complexa, né? E que o conceito de solo em si ele não mudou nos últimos anos, né? Mas o que eu vejo que mudou foi a percepção, a forma como que nós olhamos o solo e estamos tentando compreender cada vez mais essas interações que ocorrem no sistema, né, entre essa fração viva que habita o solo e com essa relação que ela tem com as plantas. Perfeito. Então, Jerusa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E pessoal de casa, esse foi mais um Conversas do Campo. Já curte e compartilha o vídeo, segue os nossos parceiros da Timac nas redes sociais, o Mais Soja também. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima.